Boa noite. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos e todas. Eu estou só arrumando bem aqui o computador. Eu acho que o Johnny pode começar aí a dar as boas-vindas. Vou mandar já o material para ti, Johnny. Eu acho que fica mais fácil. Pro Antônio. Eu só falo aqui com o Antônio, ver se ele está já também presente. Antônio, você pode sinalizar. O Pronto. Antônio vai nos ajudar com a projeção. Pronto, eu vou mandar. Também, e com o chat, que for aparecendo, tá bom. Antônio está entrando já. Pronto, perfeito. Vou só me organizar aqui também. Boa noite, Adelino Frazão, coordenador dos agentes territoriais de cultura no Piauí. Queria dar uma boa noite para o João Rodrigues, o Gugu, em especial, que é do Pontão de Cultura, e é um dos nossos convidados aqui de honra e especiais, vai fazer uma participação especial, igual novela, né, João? Obrigado, Johnny. Boa noite a todos. E é sempre um prazer estar diante aí de muita gente aí conceituadas que fazem cultura. Queria fazer uma pequena fala introdutória, mas que pudesse, depois da minha fala, o Adelino também fazer uma fala, porque o Ministério tem nos dado a missão, Adelino, de trabalhar cada vez mais juntos, sempre, dividindo missões, né? E assim, colocar também o Comitê de Cultura à disposição 24 horas para os ATCs, quem puder fazer de ação conjunta, reforçar a ação de um programa e o do outro, né? Na verdade, tudo faz parte do mesmo programa. E é só pontuar que 2026 é o nosso ano, assim, a gente aprendeu muito em 2025, apanhou um pouquinho aqui e ali, mas o saldo é muito positivo, assim, das experiências. E os AT6 é um programa assim, que eu vejo muito brilhante, assim, algo muito inovador, e a gente tem muito ainda que construir nesse programa, como o comitê também tem sido para nós de muito aprendizado. Gente, só pontuar também, vou até ligar o vídeo, que o escritório do MIC topou fazer conosco esses encontros. Eles têm uma agenda aqui do escritório muito cheia, de muitas demandas, e eles lidam com muitas matérias diferentes. Tudo que o Ministério de grande acaba funilando para eles, eles têm que equilibrar muitas coisas ao mesmo tempo. E dos pilares é a formação, que o comitê tem muito que trabalhar isso, mas trabalhar com eles, para nós, é muito bom, porque eles têm na ponta a informação assim, mais precisa e mais atual, e a Patrícia prontamente topou estar nesses encontros, sendo auxiliada e acompanhada pelo Valdílio, que é um técnico também muito competente, e a gente está inaugurando agora em janeiro, né, uma experiência muito boa, que foi em dezembro, mas sempre com os AT6, que é muito para os AT6, que a gente possa cada vez conhecer mais o programa Cultura Viva, que é um programa da época do Gilberto Gil, gente. E é um programa assim, mais exitoso do Ministério, mais longevo, exitoso e de um potencial de capilaridade. E Patrícia, eu só queria mesmo dar boa noite para você, dizer que nós estamos sendo auxiliados pelo Antônio, que é nosso coordenador também, tem um nomezinho bem que o comitê tem, que é de metodologia. Eu estou como coordenação de parceria, e tem a Paulina Sepúlveda, que é a nossa coordenadora geral, que ela se ausentou por uma questão familiar, e aí, em cima da hora, ela não pôde comparecer, mas vai estar conosco no próximo encontro. A gente já vai anunciar qual é e qual o tema, e a gente quer muito esmiuçar o que é o Ministério cada vez mais. Eu quero dar boa noite, queria só que o Adelino desse o boa noite dele, para depois você levar adiante. Adelino, você está por aí? Opa, boa noite. Tô aqui sim. Hoje eu vim aqui mais para ouvir do que para falar, né? Só queria parabenizar pelos ATCs, obrigado, viu? Obrigado, eu que agradeço. Assim, a gente está com um trabalho agora, né? Inclusive depois, desculpa eu não abrir a câmera, né? Mas é porque eu não tô. Então, depois a gente vai fazer alguns encontros. A ideia é fazer alguns encontros falando sobre o que os agentes fizeram nos seus territórios, né? As ações, né? Traçando um mosaico assim do Nordeste, né? Tanto em forma de vídeo quanto em forma de
imagens, né, quanto em forma de texto. Depois eu vou passar os detalhes para a Patrícia, para a Poliana, para depois a gente estar fazendo esses encontros, tá bom? Uma boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Patrícia, Boa então noite. podemos dar prosseguimento. Você pode também dizer como vai ser a programação, né? Fazer breves. É isso. Seja Sim. bem-vindo, obrigado pela sua participação, por ter aceitado. Bem-vindo, Mink. Boa noite, gente. Vocês estão vendo que eu estou me locomovendo aqui, tá um negócio meio doido. Eu estou no MIS, no Museu da Imagem do Som. O Johnny sabe o que eu estou fazendo aqui. É como ele disse, acabou que a gente tem que estar em vários lugares ao mesmo tempo. Dizem que não pode se ocupar dois lugares ao mesmo tempo, né? Mas eu estou ocupando, estou aqui falando com vocês, vou já descer, o pessoal está esperando daqui a pouco. Sobre um debate exatamente da setorial de audiovisual do Piauí. Então, a galera está se juntando, está debatendo. Isso é tão bacana, né, Johnny? Eu acho que o Johnny participa muito dessa contribuição aí para o audiovisual, vários filmes. É muito bom. Então, assim, me desculpe qualquer coisa, viu? Então, ao mesmo tempo, eles estão falando lá e eu estou escondida na cabine de som para poder falar com vocês. Mas o som viu? tá muito bom, viu? O som tá ótimo, sua imagem também. Pronto. Dá pra gente Estou levar. tentando não falar tão alto, né? Estou tentando não falar tão Tá alto para não perfeito. atrapalhar, mas eu acho que dá para todo mundo escutar. Acho que alguém levantou a mão. Com licença, não é por causa que tem pessoas fumando na live, mas eu não vi quem é. Tem pessoas que estão fumando, tá? Só avisando isso. Tá bom, tá. Então, assim, eu vou fechar a câmera, mas vocês vão ficar com minha voz e vão ficar também com essa tela daí da frente, tá? Patrícia, Oi. queria falar uma coisa. Seu colar é muito bonito, lembrou da minha vovozinha, que infelizmente faleceu. Ah! Tem uma coleção. Muito, muito. E aí, muito obrigada. E aí, o que a gente vai acontecer hoje? Deixa eu dar, né, Johnny? Como é que vai acontecer? Tá. O pessoal tá pedindo para não fumar. Eu estou atrapalhando? Eu estou logo perguntando se eu estou atrapalhando. Por favor, viu, gente? O pessoal tá pedindo para não fumar, estou só repassando. Então, deixa eu passar para vocês. O que vai ter hoje? Hoje, a gente vai especificamente falar sobre teia, a teia. Então, quem participou da nossa virtual... Eu acho que tem gente fumando maconha na live. Aqui no Meet, acho que tem gente fumando maconha. Eu acho que se cada um cuidar da sua vida, fica mais fácil, né, Patrícia? Gente, Eu acho que tem umas pessoas estranhas na live. A gente vai ver como é que corrige isso, Patrícia, viu? Já tô vendo aqui com o Antônio. tá Pra bom, identificar. tranquilo. Eu vou continuar. É. Então, é o seguinte, como é nosso cronograma aqui, nossa metodologia, aliás, nossa metodologia. Eu vou começar falando a teia. Quem participou das nossas reuniões, a última principalmente, né, que a gente fez, a gente falou de ponto de cultura, e acabou que eu falei bem rapidamente sobre a teia, né? E aí, hoje, a gente vai adentrar um pouquinho mais, vai entender. Depois da minha fala, vai entrar o Gugu, né? O Gugu vai falar aí. E fechando, Valdírio Ciso, porque ele vai esmiuçar um pouquinho mais da teia municipal e também vai chegar a gente vai fechar com as partes de questionamento. A gente vai tentar ser o mais objetivo possível, tá bom? Para não ficar aquela live muito cansativa. Vocês viram como foi a live passada, então essa vai ser mais ou menos no mesmo sentido, tá bom? Então eu vou só fechar a câmera aqui e eu vou começar a esmiuçar um pouquinho do que a gente vai apresentar, tá bom? Só um minuto. Deixa eu só fechar aqui. Bora lá, gente. Então, assim, eu começo para essa primeira... Todo mundo está me escutando bem, né?
Tá ok? Só me dá um joinha aí. Beleza, vamos para frente. Então, a gente começa pela primeira geração. Para a gente falar de teia, a gente tem que voltar na primeira geração, que é de 2004 a 2007, quando Gilberto Gil foi o ministro da Cultura. Por que a gente tem que voltar nele? Porque a partir de 6 de julho de 2004, a gente conseguiu ter a criação do Programa Nacional de Cultura. E, consequentemente, começou-se a ter uma rede de articulação para estruturar esse programa, que é o Cultura Viva, né, que a gente já conhece. Então, passando já para frente, o que seria essa teia? A teia, muita gente me pergunta, né? Ah, Patrícia, será que é o encontro dos mestres e mestres de cultura? Como é que a gente define o que é essa teia? Sim, é um encontro das culturas populares, tradicionais, que mostra a força da nossa diversidade cultural, no caso aqui do Piauí, né? Dos saberes, dos ofícios, das práticas, das celebrações, só que tem um detalhe. Boa noite, gente. Boa noite. Desculpa interromper, tá bom? Desculpa. Patrícia, seu áudio tá desligado. Ai, meu Deus, foi, desliguei sem querer. Quem tá mutando a Patrícia? Olha, eu não sei, eu não tô entendendo quem tá mutando ela. Ok, mas não tem nada não, eu desmuto. Bora. Bora embora. Olha, estão mutando ela de novo. Patrícia, com licença, acho que tô mutando você. Tá bom. Estão Johnny, mutando ela toda hora. mas eu desmuto, bora nessa. Patrícia, parece que o nosso link foi invadido. A gente tá vendo como é que faz. Não é a primeira vez que acontece isso, não. Tá. Viu? Tem que tomar A gente vai dar um tempinho e vamos ver como resolve. Vai A gente vai dar 10 minutinhos, tá, Patrícia? Segura. Tá bom, ok, vocês que mandam. Tem que tomar cuidado que eles invadem mesmo. Nossa, é tudo criancinha carente, meu Deus. É adolescente que faz isso, é adolescente. Eles entram, fazem isso, uma baderna na ligação, isso é um absurdo. Cala a boca, retardada. Olha aí, é mais uma, isso é um absurdo. É Eu não sei pra que isso, né, gente? Ficar com essa besteira. Ai, que besteira. Isso Ai, eu não sei pra que isso, sabe? Eu vou falar o nome do grupo. Sabe como é que é o nome do grupinho? Meu Deus, que horror. Começa com A. Em vez de eles pegarem um livro pra estudar, eles estão fazendo besteira Né? aqui. Atrapalhando a nossa ligação, isso é um absurdo. Gente, vocês estão entregando cesta básica? Não, meu amor, aqui é live de... Aqui não, deixa eu Não falar, é aqui não é casarão trans, não estamos dando cesta básica pra trans, pode sair. Cesta baixa também da minha bucetinha, quer que me pegar? Que isso? Que barbaridade! Eu entrei porque falaram que ia dar cesta básica. Os jovens de hoje em dia estão ficando cada vez pior. Mas realmente tinham dito que iam dar cesta básica aqui nessa reunião. Não, aqui não tem nada de cesta básica. Vão dar o cozinho da sua mãe, vão dar o cozinho da sua Você mãe. vai Pessoal, vamos manter os aquele microfones pedaço de desligados, merda. por favor, e aguardar a continuidade da reunião, por favor. Tipo de reunião é essa aqui? Patrícia, a sala eu acho que tá aberta, então você Oi. remover, eles vão conseguir entrar Oi, boa novamente, sem tarde. problema algum, sabe? Aí eu acho Oi. que você tem que privar. Oi, boa tarde. Eu quero aqui que gozar, eu entendeu? Eu tenho aposto que 10 esse reais grupo da aí é o chamada de ativo, eu vídeo. aposto que é Até o você ativo. gozar, Isso tá? é seu Gozar lixo. gostosinho, Gente, fazer o tiquitinho. Cala a boca, Gente. terapeuta, sua vagabunda. Você é uma nojenta. Patrícia, só uma dúvida, você vai abrir uma sala nova? O Johnny tá vendo aqui, já. Já.
A polícia já tá chegando aqui, eu já chamei a polícia pra esses invasores. Esses nojentos, esses ratos. Pessoal, vamos manter os nossos microfones desligados e guardar os criadores da live. Cala sua boca, Antonella. Ninguém quer saber de você, não. Você é um homem mandando uma mulher calar a boca, isso é feio, tá? Pode dar procedência. Acho que você já removeu todos os hackers da reunião já. É um absurdo, cara. Olha que horror. As perguntas que estão colocando. Chega a ser inadmissível. Oi, gente, será que estamos bem de novo? Oi, estão me ouvindo? Patrícia não entrou ainda. Adelino, você tá aí? Tá ouvindo? Patrícia, você tá aí? Tá ouvindo? Tô aqui. Pois isso aconteceu conosco na época da conferência também. Acontece muito. Acho que o link fica exposto, né? Todo mundo tem acesso. Agora, o Antônio tá na sala para falar com a gente, só para dar uma garantia. Você pode falar, Antônio? Antônio, aí você tá aceitando antes essa pessoa, né? Você vê isso. Certo, tá aqui Agora, o. Agora é pessoal difícil do saber, Ficante, saber quem é é. quem, né? Porque tem os agentes, é muita gente. Mas a gente vai tentando. É isso. Se a gente tiver alguma fala suspeita, a gente remove, né? Vamos, que eu não quero tomar o tempo do ministério, é um tempo precioso. Não, relaxa, Pois é. relaxa. Não fique tranquilo. Se você quiser retomar, até o Google saiu, coitado. Vamos falar para ele voltar. Espera. É só isso. Agora, como a Poliana está entrou. falando aqui, não aceitar ninguém de outro estado, porque não vai interessar muito. É um papo ainda, né? Então já é um indicativo. Pessoa de outro estado não vai ter muito interesse nessa pauta. Pois tá bom. Google voltou. Tá Voltou. aí. Adelino Google tá está aí. aqui. É Adelino, eu queria que tu visse se os agentes voltaram. Você conhece assim de nome, aí seria um bom filtro para nós.
Aí você avisa que tá tudo ok agora. Temos 18 pessoas online. Porque tava bem 26. mais. Tinha 26 na hora do ataque hacker. Minha gente, eu só faço rir. Bora lá, minha gente. Vamos. Bora embora. Você quer projetar de novo? Sim, é o Tonton que estava fazendo. Então, Tonton vai Podemos tomar de conta projetar, aí. Antônio. Já estava tão bom. Mas eu vou tentar dar uma aceleradazinha aqui, Tá bom. para não... Pronto. Tonton, pronto. Voltou aí. Deixa aí mesmo, eu só vou falar novamente, vou fechar aqui minha câmera de Fechar novo. também para não atrapalhar. Tá. E aí, o que eu estava falando, né? Pode deixar nessa imagem. Eu estava falando, né? Só para recapitular que tudo começou na primeira geração, que a gente chama de primeira geração, é quando é de 2004 a 2007, né? Quando a gente tem a criação do Programa Nacional de Cultura, Educação e Cidadania, que é o Cultura Viva. Então, foi mais ou menos 6 de julho de 2004, isso aí que aconteceu. E foi importante porque foi a primeira vez que a gente teve uma rede e articulação de ações estruturantes do Programa do Cultura Viva, né? Então, assim, aí sim, nessa imagem aí que a gente está, o que eu falei, né? Eu estava perguntando para vocês, né? Será que vocês sabem o que é realmente a teia, né? Que é o ponto de debate da gente. E aí eu estava trazendo que é um encontro, sim, mas é um encontro que é realizado mais com a rede dos pontos de cultura. Patrícia, você está dizendo que quem é ponto de cultura no Piauí é que vai, por exemplo, participar da teia que tu falou nacional, que vai ser lá para o Espírito Santo? É exatamente isso. Quer dizer que nenhuma outra pessoa, de repente, possa participar, que trabalhe com sendo fazedor de cultura ou produtor? Pode, não vejo problema nenhum. Mas a teia, ela foi feita principalmente para esse encontro dessas culturas populares e tradicionais da rede do ponto de cultura, né? E aí eu estava falando, né, quando aconteceu o que aconteceu, que a gente tem as teias municipais, as teias estaduais e a teia nacional. É como a conferência que o Johnny estava falando aí um pouquinho e falou a gente teve a reunião passada, né? E a gente falou um pouquinho de conferência, né? Que muitos de nós participamos da Conferência Nacional de Cultura. Então, o caminho é muito parecido, né? Primeiro a gente tem que fazer as teias municipais, aí vem a estadual para a nacional. Então, por que acontece essa teia? Exatamente para a gente ter essa descentralização da produção e programação de coisas relacionadas, principalmente, a essas mostras artísticas, aos projetos que a gente tem no Brasil todo. Vocês imaginam, no Piauí a gente não conhece, imagina no Brasil. Então, assim, por isso que ela é importante. A outra parte importante de falar é um pouco desse histórico de quando aconteceu, né? A gente tem a primeira teia nacional que foi em São Paulo, 2006, eu não vou destrinchar, então pode passar, eu estou falando, né? Eu esqueci de dizer para ele passar. Pode passar o slide. Então, vocês veem bem aí no meiozinho, nesse laranja, inclusive a imagem, a temática da época, né? A temática da época foi sobre economia solidária. Foi o que foi tratado naquele período. E se vocês prestarem atenção, vamos prestar atenção um pouquinho nesse público direto e indireto. O público direto foi 1.000 pessoas no começo e o indireto foi 50.000 pessoas. Vamos ver quanto que vai chegar, né, a partir do momento que é iniciada essas teias, né? Tem essa primeira teia nacional, a gente está falando das teias nacionais. Então, a segunda teia já foi em Minas Gerais e já mudou um pouquinho a temática. A temática era mais relacionada à construção de uma cultura comum, né? Ela falava que tinha que ter a educação, a cultura e a comunidade juntas, né, para poder trabalhar. E aí, o que acontece? Salta, né, de 50.000 para 100.000. E aí a gente vai para a segunda geração do Ministério. Patrícia, não estou entendendo essa primeira e segunda geração. Essa primeira e segunda geração e as outras gerações é só para vocês entenderem os períodos do Ministério da Cultura, de quando começou-se a trabalhar o Cultura Viva e a teia, tá bom? Só para vocês terem
como é que eu posso falar? Metricamente, né? Em que período aconteceu? Então, até aí a gente está, para vocês se situarem em relação ao governo, era o governo Lula, né? Então, segunda geração é 2008 a 2014, e aí a gente começa aí a ter um desponto, né? Desponto de ponto, uma máxima aí de pontos de cultura crescendo no Brasil todo, obviamente, né? Você, depois de duas terras nacionais, acaba que o Brasil começa a se interessar mais e querer saber mais sobre a cultura viva, né, sobre o programa Cultura Viva, e também da política nacional Cultura Viva, que era regulamentada exatamente no outro ano, que é em 2015. Então, aumentam os números de pontos de cultura, começa a se criar os pontões de cultura, né, que vão se fomentando também, e aí vai aumentando tudo. Pode passar. E eu não disse, né? Eu vou falando e não digo, passa. Pronto, aí mostra a segunda geração. Pode passar de novo. E aí, só continuando a questão das teias nacionais, que eu já falei um pouquinho da primeira e da segunda, depois a gente tem uma em 2008, que é em Brasília, e aí ela já vai para outra temática, né, que é a declaração relacionada à Declaração do Universal dos Direitos Humanos. Então, ele vai chegar muito a falar sobre isso, iguais na diferença. Outro ponto importante a gente vê aí é a questão dos patrocínios. Antes, só tinha o Comitê de Cultura. Comitê de Cultura, ó, o Ministério da Cultura. E aí, depois foi que foi entrando alguns outros realizadores, né? Entrou, aí vocês estão vendo a Comissão Nacional de Pontos de Cultura, o próprio Ponto de Cultura e Invenção Brasileira, né? Começou um patrocínio da Petrobras, do SESC, do SESI. À medida que foi crescendo a teia, apareceram outros, né, patrocinadores. E aí, finalmente, tem uma teia no Nordeste, né, que foi em Fortaleza, Ceará, 2010, que tinha, aí já muda de novo a temática, e era mais relacionada a tambores digitais. Por quê? Porque era exatamente essa descentralização, né, eram os chamados frutos, né, dos pontos de cultura já, e tinha essa descentralização do programa Cultura Viva. Então, por isso que eles mudam para o Nordeste, e aí entra outro parceiro, né, outro patrocinador, que é o Banco do Nordeste nesse período aí. E se vocês prestarem atenção, nessa quarta teia já tem 100 mil pessoas. A gente começou com 50 mil, vocês estão decorando aí, né, que eu estou igual a professora. Depois eu vou voltar e vou perguntar, qual foi a primeira teia? Aí vocês vão ter que me dizer. E aí, dentro disso tudo, eu não vou entrar muito, aparecem alguns grandes momentos, que é o primeiro Congresso Latino-Americano da Cultura Viva Comunitária, que foi na Bolívia. E eu não vou entrar muito nisso, porque eu vou focar nas teias, tá bom? E aí vem a terceira geração, que é de 2014 e 2016. E aí é importantíssimo esse período. Por quê? Porque exatamente é a época da lei, né, 13.018 de 2014, que é a Política Nacional de Cultura Viva. Se a gente está conseguindo fazer tudo o que a gente está fazendo hoje, né, inclusive conseguindo adentrar a PNAB, né, para trabalhar com os mestres e tudo mais, ter uma parte aí, uma porcentagem do Cultura Viva dentro da PNAB, muito conta dessa Política Nacional de Cultura Viva, que é 13.018. Então, o que ela fala? Ela fala dessa política de Estado, das instruções normativas, regulamenta a lei, né, que é importante, cria o termo de compromisso cultural, né, que a gente tem. E aqui, o que acontece também nesse período é que se abre mais um leque, né, sobre a teia. A gente já tem a teia nacional. E acaba que acontece a outra teia no Nordeste, que abre temáticas importantíssimas, como a teia da diversidade, que foi no Rio Grande do Norte, né? Então, foi importantíssima essa teia, porque ela começa a falar de um momento muito importante, né, de acesso, né, a essa política cultural por outros
por outros tantos que nós temos aí, de setoriais, enfim, é um universo muito grande que a cultura abarca, né? Então, eu vou passar para a terceira geração, viu, Tonton? Pode ir passando. Vai lá para a terceira geração. Já passou pela segunda. Acabou que eu fui falando e eu me empolgo, minha gente. É porque eu me empolgo, eu vou falando e pronto. Terceira geração, viu, Tonton? Tá aí na terceira? Pode passar mais um pouquinho. E pode passar. Pode passar. Bem aí. Aqui é importante também, é na terceira geração ainda, né? Nesse período de 2014 a 2016, é quando se cria o Cadastro Nacional dos Pontos e Pontões de Cultura. É o reconhecimento formal. Então, é para quem já viu, né, um certificado de ponto de cultura, eu não sei se vocês já viram, né? Parece um diplominha. E tem um carimbo. É exatamente esse carimbo, bem que vocês estão vendo, ponto de cultura certificado pelo Ministério da Cultura. Então, é quando se começa a ter esse reconhecimento formal, né, que é muito importante. Até então não tinha. E é como eu estou falando, que vai se criando as primeiras leis de cultura viva, né, para o Brasil. Pode passar, Tonton. E aí, finalmente, vem a quarta geração, que é a quarta geração que eu não vou adentrar muito, né, porque a gente já falou um pouquinho dela, eu vou passar dela, que é de 2016 a 2022. Infelizmente, é aquela época que a gente sabe do abandono político orçamentário, né, que o governo federal teve para investir na cultura como um todo. E aí não ia ser diferente, a extinção do Ministério da Cultura, né, e aí a gente fica nessa situação, né, de um apagão de memória, perda e total de funcionalidades e de tudo que a gente tinha, né? Então, junta com isso o Covid-19 também, mas, ao mesmo tempo, só para lembrar, que eu acho muito importante, a gente tem aí a aprovação, né, a mobilização para aprovação de leis emergenciais que foram, eu acho que ninguém esquece, né? Tanto da lei emergencial de Blanc como da Paulo Gustavo, que levou, finalmente, a gente ter a política nacional de fomento ao de Blanc. Pode passar. Pode passar. Aí, deixa aí. Aí vem, finalmente, o Ministério da Cultura, né, que é recriado em 2023, e junto com isso vem a Secretaria da Diversidade Cultural, da Cidadania e Diversidade Cultural, que tem 3 diretorias, e uma delas é essa que a gente está falando tanto, né? Política Nacional Cultura Viva, tem outra de promoção das culturas populares e tradicionais e outra de promoção da diversidade cultural. Então, pode passar. Aqui pode passar também, porque senão não termino de falar não, minha gente. E aí, essa quinta geração, ela é muito importante, porque retoma aí uma gestão compartilhada da sociedade civil, dos entes federados, né, que leia-se governo federal, estado e município. A gente tem os editais de pontões de cultura, ativação do prêmio, não sei se vocês lembram, do Sérgio Manberti, construção nacional do hip hop também, tem a celebração do Cultura Viva 20 anos, tanta coisa que aconteceu nesse primeiro momento, né? E aí são algumas imagens, pode passar, né? Pode passar também. E aí eu começo a mostrar uma coisa que eu mostrei também na reunião, na live passada, que é um pouco dos dados, né, do Cultura Viva no Piauí, os pontos de cultura, no Brasil, 11.459, e nos pontos de cultura do Piauí são 187. Municípios com pontos de cultura no estado, 86, dos 224, falta muita coisa, o Piauí é muito respeitado pela qualidade e dos pontos de cultura e por ter também se mantido por tanto tempo, né? Mesmo numa época muito difícil, que foi a época da gestão anterior, né? A gente conseguiu manter, e isso é muito importante, a gente é muito respeitado a nível de Brasil por conta disso, mas estamos muito aquém. Eu acho que a gente pode melhorar isso aí, sim. E aí está o ponto de cultura em Teresina, 51. Pode passar, Tonton.
E aí, um pouco do Piauí na Audi Blanc, né? Eu trago dados bem gerais, bem gerais, né? Muito baseado no valor, né, que a gente tem aí para ser usado. Então, é só de uma maneira geral. Piauí total, PNAB, mas estados e municípios a gente recebeu cerca de 57 milhões de reais, né? E sendo que tem uma obrigatoriedade aí de Estado, 10% mínimo de obrigatoriedade dessa Política Nacional de Cultura Viva, que é de 3 milhões. Então, vocês estão só tendo uma noção, que eu gosto muito dessa coisa métrica também, né, de valores, para vocês terem um pouco de noção. Pode passar. Deixa eu ver aqui. Aqui é só para vocês saberem também um pouco dos dados do Piauí, né? Já mostrei um pouquinho aqui, um pouco mais separados, pontos de cultura contemplados, né? Dessa época aqui que a gente tem agora, 37, valor de 4 milhões, pontos de cultura, tem os prêmios, né? As bolsas também que foram distribuídas e a teia que a gente tem aí para acontecer. Pode passar. Pode passar de novo, mais uma vez. Pode passar um pouquinho, aí para nessa teia nacional. Pronto. Aqui é um flashback do que eu falei agora, tá bom? Só que numa linha de tempo, né? Tudo que eu falei, e vocês lembram que eu perguntei para vocês, assim, para vocês prestarem atenção, mais ou menos quanto que a gente tinha, né, no início, né, 2006, olha, público indireto, 20 mil pessoas. E na primeira teia nacional, a possibilidade de público indireto agora, para a teia nacional que vai acontecer no Espírito Santo, é de 200 mil pessoas. Para vocês verem o quanto que se cresceu, né? Essa política pública que a gente está falando aqui, principalmente a secretaria comandada pela a nossa secretária Marcela Hollenberg, realmente vem fazendo um trabalho fantástico. E essa sexta teia, pode passar, pronto, ela vem trazendo uma temática muito atual, eu acho que todo mundo está falando disso, né? Que é a justiça climática, né? Então, a temática é exatamente pontos de cultura e justiça climática. Como é que a gente consegue estabelecer uma reflexão para essa relação, né? O futuro é ancestral. Então, mais do que nunca, é uma reflexão dos 20 anos que se teve aí, que eu acabei de falar, né? Que começou em 2006. O que aconteceu desses 2006 até os 2026? O que a gente pode contribuir para essa reflexão? E essa não é só uma reflexão, é uma ação, né? Qual o papel das culturas tradicionais? E locais também. A gente está falando não só de comunidade quilombola, comunidade indígena, a gente está falando dos ribeirinhos, a gente está falando de várias culturas que a gente tem aqui no Piauí. A gente pode falar muito bem disso, né? Nós, principalmente, somos banhados por vários rios aqui, né? E como é que a gente pode ajudar nisso? Então, essa teia, ela vai falar de economia criativa solidária, vai falar de experiências. Muita gente pergunta assim, nossa, todo mundo vai se reunir, pode passar, viu, Tonton? Vão se reunir e vão fazer o quê? A gente primeiro vai trabalhar o território. A gente vai defender o território da gente. A gente vai falar do Piauí. Quais são as nossas contribuições? Vamos falar de economia criativa e solidária, experiências, a comunicação colaborativa, acessibilidade, a bola da vez, sustentabilidade, cultura alimentar. A cultura é tudo isso. A gente não tem noção da grandiosidade e da capilaridade que a cultura pode chegar. Então, a gente tem uma série de coisas aí. Fora isso, vão ter apresentações musicais, exibições de audiovisual, espetáculos, festival de cinema,
Vão ter os agentes de cultura viva, né? Também lá, os delegados que vão ser tirados. Essa parte eu vou deixar o Valdílio falar, tá? No final. Pode passar e passar de novo. Então, assim, a teia, ela vai acontecer de 24 a 29 de março de 2026. Aracruz, no Espírito Santo. Poxa, Patrícia, por que não é na capital? Porque a Aracruz, ela tem uma potencialidade muito grande da cultura lá do Espírito Santo. Então, por isso que vai ser lá. Então, aqui é um pouco da grade de programação, só para vocês verem um pouquinho. Pode até passar, viu, Tonton? Passa, passa, passa. E vai lá para as etapas preparatórias. Isso. Aqui é importante a gente falar, né? Porque, assim, vocês estão vendo aí que a data do Fórum Nacional da Teia está fechado, é 24 e 25 de março de 2026. Mas a gente tem, até lá, possibilidade de fazer a teia estadual, que é até 1º de março, e os fóruns municipais, na verdade, estavam até 1º de dezembro, mas ainda estão acontecendo. Porque eles podem acontecer aí até fim de fevereiro, podem ir mais um pouquinho para frente. Então, a fala do Valdílio, que ele vai fazer no final, ele vai falar um pouquinho mais, né, dessa teia municipal. Será que a gente consegue fazer um ainda? E como que a gente pode trabalhar para estadual também, né? O que a gente tem? Passa, Tonton, só mais um, mais outro. Só para falar que isso tudo não é do nada, é feito uma comissão organizadora, tá bom? É bem anterior, é junho de 2025, eles tiram representantes dos mais diversos, desde a administração pública, indicados pela secretaria, o STDC, que a gente chama, e também dos pontos de cultura, entes federados também, e aí eles montam para, enfim, tirar tudo que a gente está vendo aí que vai acontecer, né? E também tem um grupo de trabalho local, só para falar também, e aí está aí, né? Está misturado uma série de coisas. Patrícia, Oi. se você me permite aqui, o Rick, coletivo Cabaça, está pedindo para entrar. Aí eu avisei para ele que tinha sido invadido e que ia avisar o nome dele especificamente. E tem outras pessoas também que ele falou que quer entrar. E vocês conhecerem, fala no grupo que o Antônio vai liberando. Ah, ótimo, ótimo. Tá bom? Só ir pontuando lá. Pronto. E eu estou finalizando também para o Gugu, vai te preparando, Gugu. E aí, só para fechar, pode passar, viu? Passa novamente, deixa só essa parte finalzinha aqui. Tonton, pronto. Aqui eu tinha deixado da outra vez, vou deixar novamente, né, para quem estiver interessado, tiver dúvidas, fora o contato comigo, com o Valdílio, né, e agora a gente tem uma sede física, né, que fica próximo ali do 25BC, eu acho que é mais fácil falar isso, né? A gente está dentro do prédio do Inova IFP, é só marcar com a gente, que a gente recebe para tirar dúvidas, fazer virtualmente também. Mas aqui tá alguns tipos de contato, né, que sejam específicos, por exemplo, para a teia. Eu tenho umas dúvidas e eu, de repente, quero saber um pouco mais sobre as teias. Então, tá desde o material, né, sobre as teias, que é a segunda partezinha, como contato, também é relacionado ao Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura, está embaixo. A gente do Ministério da Cultura aqui do Piauí tem ajudado muito, tem ido muita gente fazer, e a gente tem contribuído, né? Então, a gente está aberto para isso. E aqui outras informações. Eu vou tentar, Valdílio, eu mandei para o Valdílio um site que tem vários pontos de cultura aqui do Piauí, né? Para vocês, de repente, conhecerem, ou de repente, opa, eu sou um ponto de cultura e eu não estou lá.
né? Como é que eu faço para pelo menos estar lá dentro, isso aí. Então, eu vou fechando, deixa eu abrir minha câmera agora, aparecer finalmente. Eu vou finalizando minha breve fala, né? Eu disse que ia ser bem objetiva, né? Tentar falar um pouco mais da teia, né? É importantíssimo o Piauí se manter no respeito e na responsabilidade que a gente tem cultural, né? Para essa teia que vem vindo, eu acho que a gente tem que manter o nível de sempre, sabe? Então é isso. Eu vou passar para o Johnny agora. É como você disse, Patrícia, é referência o Piauí, né? Tem sido referência nesse programa, e você fez um resgate histórico do que é o programa, isso é muito bom, foi muito bom. É sempre muito bom ouvir você, quando você traz isso, você fundamenta. A gente convidou o Gugu, que é do Ponto de Cultura, ele pode se apresentar melhor, né? Sim. E aí a gente vai deixar agora um tempinho para ele se apresentar, dar as boas-vindas. E ele também convidou muita gente para estar aqui junto hoje, para estar te ouvindo o Ministério. E o Gugu é pontão de cultura. É pontão de cultura, inclusive revolucionando. Gente, eu vou estar aqui, dá um oi. Olha, tô com o povo do audiovisual, minha gente. Vou descer ali, vou falar um pouquinho, mas eu tô pertinho aqui, tá bom? Henrique, como é que tá? Pois, beijo, Gugu, arrebenta aí. Vamos lá. Boa noite a todos. Sou João Rodrigues, mais conhecido como Gugu. Estou à frente hoje da Federação das Quadrilhas Juninas do Piauí, nós somos premiados como Pontão de Cultura em 2024. Rick, abraço, viu, meu querido? Está aí no litoral aí, hein? A gente vem trabalhando bastante mesmo. A Patrícia mencionou aí a palavra respeito. Realmente, gente, quando a gente sai do Piauí, a gente vê que a cena cultural ela tem um olhar para o Piauí bem diferenciado, um olhar de organização, um olhar do fazer, um olhar do bem pensar. Então, assim, é maravilhoso ser piauiense quando se trata de cultura. Antes de eu começar a falar aqui dos meus números, eu queria só, primeiro parabenizar a Patrícia, né? Adoro a fala dela. Mas eu queria fazer uma ressalva, um pedido, uma solicitação, até mesmo um porquê. Eu estou com algumas entidades que estão me procurando devido à demora no cadastro de ponto de cultura. Eu tenho instituição que estão há mais de 364 dias aguardando, e eu queria ver. E também para a gente já pensar nessa aproximação, entendeu? Buscar uma solução, porque você esperar por um ano, por uma resposta, é desagradável. Então, assim, era melhor um não e fazer novamente, buscar alguma informação que não está correta, para poder a gente andar. Então, vai aí, se alguém puder me ajudar a responder, me ajudar também com esse aspecto, pode ser que a minha solicitação pode ser de muitos. Rick levantou a mão. Bora, Rick, deixa eu ouvir tua voz. Boa noite, meu povo. Minha povo, meu povo. Pessoal, me desculpa pela demora, mas na verdade eu soube que teve algum problema antes e alguns pontos de cultura não estão conseguindo entrar aqui na reunião. Eu era um deles, aí mandei aí o recado para o pessoal no Prevê e o Valdir me adicionou, ou quem está moderador, mas tem pessoas no grupo que participou do encontro lá em Floriano que não está conseguindo entrar aqui na reunião. Sobre essa pauta, é um testemunho e um compartilhamento. Eu dei entrada no meu ponto de cultura, no meu certificado como ponto ou pontão de cultura, em janeiro do ano passado, 2025, e aí compartilhar que, com muita alegria, ontem
exatamente ontem, era uma coisa que eu recebi o certificado, e o Coletivo Cabaça é pontão de cultura também. Então, o Norte agora tem um pontão, talvez o primeiro pontão, não sei se tem outro pontão de cultura aqui na nossa região. E o Coletivo Cabaça passou. A gente já faz isso na prática há 26 anos, mas agora certificado pelo Ministério, né? E aí, para quem não sabe, Google, essa sua pergunta sobre os atrasos, porque eu fui muito atrás, não só a nível estadual, com a Patrícia e o Valdir, mas a nível nacional sobre esses certificados, porque estava atrasando. A equipe que fazia essa certificação tinha sido destituída alguns anos atrás, e por isso sobrecarregou, principalmente com os editais do Cultura Viva, o último, né, da Aldir Blanc. E aí, agora, aí eu te respondo já já, Poliana, que eu vou entrar no grupo e pedir para o pessoal mandar. E aí o pessoal, o TDAH cortou agora, eu fui ler ali a Poliana, o TDAH cortou, desculpa. Então é isso. O Ministério lançou uma nota no final do ano passado que parece que até março deve ser regularizado todas as pendências, que havia sido contratado uma força-tarefa e que até o período, até 30 de março, todos que estavam em análise, que estavam emperrados, devem sair. Então, o pessoal ficar aguardando aí, ficar de olho, que o problema foi esse, não haver equipe, tanto foi contratado a equipe, como foi dobrado a equipe, isso saiu no Instagram do Ministério, também foi uma comunicação oficial que eles mandaram para bem 15 ou mais e-mails que eu enviei para eles. Só compartilhando para acalmar, porque é desesperador. Eu digo porque eu já trabalho com ponto de cultura há um bom tempo, mas a certificação era algo necessário, e principalmente as pessoas que foram declaradas como ponto de cultura a partir da aprovação do edital da Aldir Blanc o ano passado, que tinha lá no edital que quem fosse aprovado poderia vir a ser analisado como ponto de cultura e receber esse certificado, teve um atraso. Foi assim para uma parte especial que não tinha equipe. Mas está saindo. No Maravilha Brasil esse todo teu está relato, saindo. Rick. Muito bom esse teu relato, porque pontua a gente, né, no espaço-tempo do processo, né? Gugu, a sua participação era menorzinha mesmo, mas eu queria só que você falasse mais como é que você é pontão de cultura, você já falou, né? Só para situar para outras pessoas que não sabem. Eu mesmo não sei direito, pontão de cultura, para que serve, o que é que congrega. Você disse que foi aprovado no edital estadual, né? Sim, sim. Bom, Eu acho gente, que você vai protagonizar muito a questão da teia, vai levar o nome do PEI para a teia nacional. Eu não sei pronto. se nós vamos ter a teia estadual, acho que o Valdir pode falar um pouquinho mais já sobre isso. Mas você encerrasse com isso. Muito bom, Rick. Brigadão. Eu quero muito participar da Teia Nacional. Já vi as datas, vou me organizar para poder estar com todos. E a estadual, né, vai ser antes. Vamos lá. Gente, a gente, quando recebeu o certificado, né, a gente idealizou ser ponto de cultura e pontão de cultura. E fomos premiados ainda em 2024, como recebemos certificado em 2024, como eu mencionei aqui anteriormente, e a gente vem trabalhando em cima disso. Hoje nós temos 94 grupos associados, né, filiados à Federação das Quadrilhas Juninas do Piauí. Todos os grupos já fizeram seu cadastro. Então, hoje eu tenho 40%, 42% dos grupos já como ponto de cultura. E os demais aguardando essa pendência, a solução dessa pendência. E a gente vem trabalhando em cima, com oficinas, com workshop, com festivais, movendo, fazendo com que o povo entendam o quão é importante a nossa participação perante a sociedade. E a gente vem trabalhando forte, hoje a gente leva não só para o Piauí, mas como para fora, somos referências em tudo, e isso é grandioso para quem faz cultura. Eu respeito todos que fazem cultura, de forma organizada, de forma bonita, porque a nossa arte ela é maravilhosa. E quando você... Pronto, somos 3 pontão de cultura agora, viu, Rick? Olha só.
Nós temos o Scarlett lá de Floriano, né? Tem a Fecojup e agora lá, o Cabaço. Ah, o Massa. Rick é pontão agora? Eu não tinha entendido. Eu achei que ele estava atrás de Pontão de certificação de ponto. cultura. Ah, tá bom. Viu? Então vocês são Pontão a de cultura. personificação de tudo isso que a Patrícia falou, né? Dessa política, vocês são na ponta. Vocês são a ponta da coisa, né? Poxa, parabéns mesmo, viu? E aí, Gugu, você encerrando, você já dá a palavra para o Valdílio. Pronto, Tá bom. eu Só- vou ser breve. Tá. Bom, gente, então é sobre isso. A gente está levando ainda de forma acanhada, confesso a vocês, mas nunca teve, nunca houve. Hoje você vê todo mundo, não só o presidente, mas o vice-presidente, o lá da ponta, querendo conhecer, querendo saber como funciona, querendo entender como é e o que fazer. Então, a gente procura sempre o melhor para todos e é isso. Quero dizer que foi uma honra, é sempre uma honra estar juntos com pessoas que fazem cultura. E eu, João Rodrigues, né, carinhosamente conhecido como Gugu, estou aqui disponível. Quando vocês pensarem em alguma coisa, que quiserem me incluir, é só entrar em contato, que estarei disponível para ajudar. E aos meus grupos juninos que estão na sala, obrigado por participarem. E a todos, boa noite. E agora eu passo a palavra, Johnny. Ok, é isso. Eita, um monte de palminha. O Valdir vai continuar nesse tema que nós estamos puxando aqui do Ministério, que é a teia, né? A Patrícia fez o resgate histórico de todas as teias já realizadas. Ela projetou também como pode ser a teia de 2026, que eu acho que é a 4ª edição. E o Valdir ele vai dar prosseguimento, porque o Valdir é um técnico que ele tem sido assim um norte para nós em muitos assuntos, um caba muito estudioso. Valdir, você está aí nos ouvindo? Olá, pessoal. Boa noite a todos e todas. Um prazer estar com vocês aqui. A Patrícia, ela chamou a atenção da gente aqui, né, no grupo, muito oportunamente, para a gente focar na teia, né? Porque, na verdade, são muitos elementos, né? Porque, para chegar a falar na teia, a gente poderia falar sobre a Política Nacional Cultura Viva, né, que é o grande guarda-chuva, e aí muita coisa a gente não vai dar conta, né? Parabenizar as pessoas que já conseguiram a sua certificação em relação ao pedido de cadastro, né, de certificação de pontos e pontões de cultura. Foi bem oportuno aí a pergunta do Gugu, né, e a resposta do Rick, né? Acho que basicamente isso. Até um ano atrás, os processos eles eram relativamente mais rápidos, né, mas a solicitação continua em fluxo contínuo através de uma plataforma que é intuitiva, bem fácil, né, da gente operar. Não vou abrir aqui a plataforma porque o nosso tempo ele é curto, mas dizer que, de fato, de alguns meses para cá, com uma transferência, né, com uma mudança na própria plataforma, e também numa grande enxurrada, imagine milhares e milhares de solicitações via plataforma, além de milhares e milhares de organizações pré-certificadas a partir dos diversos editais no Brasil todo. Então, não é pouca coisa, e a certificação ela não é feita de forma automática, né? É um ser humano mesmo, que está lá lendo a documentação e tal, e, de fato, isso atrasou. O Ministério da Cultura tem uma secretaria específica para trabalhar com esse programa Cultura Viva, né, que é a SCDC, e essa secretaria, ela sempre, menos de 90 dias, até um ano atrás, por aí, ela dava uma resposta, né, mas não foi possível. Ficou literalmente, humanamente ficou impossível, né, para um ser humano fazer cumprir esse período. Então tá extrapolando muito mais do que isso, né, infelizmente, e como já foi falado, através de uma circular, né, a SCDC e a equipe lá do Cultura Viva, lá em Brasília,
É importante também destacar que não são apenas servidores públicos que fazem isso, também tem pessoas da sociedade civil que colaboram, né, nesse processo, e até para a gente que trabalha no escritório. Tá bem difícil também a gente conseguir respostas desse setor específico em razão da forte demanda, e eles pedem sensibilização, que acham que nos próximos meses a coisa vai estar mais, digamos assim, mais séria para seguir o fluxo. Dizer que a nossa ideia aqui é discutir, né, sobre a TEIA, e discutir sobre o fórum também, e eu gostaria de início, né, assim, de forma bem simples, mas depois as pessoas podem também fazer suas perguntas, dizer que existe uma diferença, né, as pessoas perguntam, né, diferença entre TEIA e a diferença de fórum, né, embora sejam coisas próximas, elas podem acontecer em momentos distintos, e também tem as suas especificidades, assim. A TEIA, o Fórum Nacional, que vai acontecer também, né, em abril, vai acontecer dentro da TEIA, esse fórum, e os estaduais também, ela é uma instância representativa, né, porque aí vai ter representação dos diversos pontos de cultura no estado, por exemplo, e também deliberativa, né, de uma rede, né, de pontos de cultura. Então, esse fórum, ele é composto por delegados e delegadas, né, que serão, né, eleitos e eleitas nos fóruns estaduais. Então, quem elege delegados e delegadas para ir lá para o Fórum Nacional, que vai acontecer dentro da sexta TEIA nacional, são os fóruns estaduais, que acontecem normalmente dentro das TEIAs estaduais, mas tem estados que realizam a TEIA numa data e o fórum em outra data, enfim, nada obsta nesse sentido. Aí, o que vai acontecer é o 5º Fórum Nacional dentro da 6ª TEIA Nacional. As TEIAs, elas são encontros periódicos, né, para o fortalecimento da rede, né? Então, ela também ela foi constituída dentro de uma instrução normativa própria do Ministério da Cultura, de 2016 ainda, né, a portaria número 8. E aí a programação da TEIA inclui um conjunto de coisas, inclusive a realização do fórum, né, mais atividades artísticas, oficinas, debates, encontros de gestores. Então, pode acontecer de uma TEIA sem necessariamente acontecer o fórum acontecer em outra época. Então, o fórum é uma instância representativa, é preciso que o fórum tenha representação de diversos pontos de cultura, e ele também é deliberativo, porque vai deliberar sobre aquela determinada rede de pontos de cultura. A TEIA é um evento mais geral, que pode incluir ali o fórum, mais apresentações artísticas, e debates, oficinas, encontro pedagógico, discutir sobre a própria política cultura viva dentro de determinado território. Então, tem essas especificidades. Foi falado aqui das etapas preparatórias, que, de fato, né, só lembrando que a etapa municipal ela não é obrigatória, como já foi registrado aqui, mas a etapa estadual ela é obrigatória. Então, os governos estaduais e o Distrito Federal, eles têm, né, à luz das instruções normativas, mas, sobretudo, da portaria do Ministério da Cultura, portaria 206, né, do ano passado, eu ia dizer desse ano, né, que aí, essa portaria, ela reforça essa obrigatoriedade da colaboração e do apoio à organização da TEIA e do fórum. Inclusive, depois posso até passar aqui para vocês, né, um material, né, que aí esses eventos, eles precisam ser, inclusive, custeados com recursos próprios e também com recursos próprios do Estado, mas a maior parte dos recursos deve estar previsto dentro do PA, lá, né, dos recursos recebidos pela PNAB, né, pela Lei Aldir Blanc. Então, os governos municipais, assim, são bem poucos que vêm acontecendo no Brasil, né? Piauí, se eu não me engano, não aconteceu nenhum, até porque não é obrigatório e, enfim, a maioria dos municípios recebe recursos bem pequenos, né? E a gente sabe que, no que diz respeito à PNAB, apenas os municípios que recebem a partir de 360 mil, eles têm aquela obrigatoriedade de
de destinar 25% para a Cultura Viva, mas lembrando que Cultura Viva não é só ponto e pontão de cultura, né? Tem diversas outras políticas também, mestres e mestres de cultura, e inclusive também os estados e os municípios, eles também podem, aliás, os estados e municípios, todos os estados do Distrito Federal têm a obrigação de destinar 10% da PENAB, isso não é pouca coisa, se a gente pegar o Piauí também, 30 milhões, é obrigatório destinar 3 milhões para o Cultura Viva, lembrando que não é 3 milhões para a TEIA, para o fórum, é para a política Cultura Viva, né, como um todo. Acho que também foi falado aqui, em relação às datas, preferencialmente, né, naquele primeiro ofício circular, né, que o Ministério da Cultura, que mais especificamente a Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, publicou ainda ali na metade do ano passado, pensou-se nessa data, né, do dia 15 de dezembro, mas como já foi falado aqui, ela foi esticada aí até as vésperas da realização da TEIA Nacional, que vai ser só em abril. Então, até o dia 1º de abril, os estados e Distrito Federal, eles devem realizar os seus fóruns. Os fóruns municipais tinham até o dia 1º de dezembro, mas como é facultativo, nada obsta, até porque os fóruns municipais, eles não vão eleger delegados, né? Então, assim, diferente, né, da etapa lá da Conferência Nacional, né, os fóruns municipais também são espaços importantes de constituição de redes, né, de redes municipais, de pontos e pontão de cultura. A gente entende que, no futuro bem próximo, a gente pode ter municípios com diversos pontos de cultura, né, o que não é ainda a realidade piauiense, né? Municípios grandes, como Parnaíba também, não sei precisar aqui, não sei se o Rick sabe aí, não vou entrar aqui no sistema agora quantos pontos de cultura tem, mas Teresina tem aí algumas dezenas, né, temos diversos municípios que tem basicamente um, né, ou dois pontos de cultura. Então, assim, eu acho de fundamental importância, né, seria muito interessante, né, que nós pudéssemos, né, digamos assim, colaborar, ajudar, colocar-se à disposição, né, da secretaria, porque quem realiza, pessoal, a TEIA e o fórum é o poder público, evidentemente que com a participação da sociedade civil. Então, assim, nós do Ministério da Cultura já nos colocamos à disposição da secretaria. É importante a gente observar que o Piauí ele não pode, né, deixar de enviar, né, os seus delegados e delegadas para a TEIA, para o Fórum Nacional, né, que vai ser dentro da TEIA, né, e nós temos, bem recentemente também, foi enviado algumas orientações, depois eu vou disponibilizar para vocês, só para ter conhecimento, porque, na verdade, essas orientações são para gestores, principalmente para os gestores estaduais, né, que é importante, né, tem um link com formulário disponíveis, né, tem os dados, né, de pessoas para elas serem inscritas no fórum, tem um modelo de ficha de inscrição, tem manual de criação de formulário de inscrição, tem um modelo de formulário na plataforma Mapas Culturais, tem o termo de ciência e autorização para coleta e também o compartilhamento de dados. É muito importante ter um documento final. Você diz que é para a secretaria usar isso aí, está à disposição da secretaria? Sim, está à disposição das secretarias. Das secretarias, está certo. Eu acho que nós poderíamos aqui, né, constituir, né, um grupo da sociedade civil, principalmente. O Ministério já está à disposição, né? Mas o Ministério, ele orienta, nós, enquanto escritório, nós estamos sempre à disposição para orientar, para ajudar na organização, mas eu acho muito importante a participação da sociedade civil também nesses processos, né, organizativos. Então, poderíamos aqui, vocês... No primeiro momento, né, o escritório, o comitê, os pontões, né? Isso, as pessoas, né, os pontões, quem é ponto de cultura, já vê quais foram os resultados, né, do encontro que teve em Floriano, né, quais os pontos de cultura que estavam lá,
né, quais são os resultados, quais foram os principais encaminhamentos, né, entrar em contato com os outros pontos de cultura, que é uma sugestão que o Valdílio está dando, né, para os pontos de cultura. E, de repente, marcar um encontro, ir até a Secult, né, dizer que tem muito interesse na realização desse fórum, dessa TEI, inclusive de colaborar, né, com esse processo. Eu acho que isso pode dar um gás, assim, pode animar também os gestores, né, as pessoas que estão, né, à frente, né, desse processo. Aí tem também uma questão também importante, que é... Oi, papai. Estou bem aqui numa atividade, viu? Nós temos, né, deixa eu mostrar aqui para vocês, vou apresentar aqui, em termos de valores, tá? Então, friso, a realização do fórum da TEI estadual e distrital, ela é obrigatória. Foi estendido o prazo, e aí todos os governos estaduais que aderiram, eles estão com os recursos da PENAB em conta, os municípios, né, ainda estão aí em processo de receber. Eu vou mostrar para vocês aqui um material aqui, só um minutinho. Vai ser bem rápido, eu acho que eu encerro minha fala em menos de 10 minutos, tá? Vocês estão visualizando? Dê um feedback aí. Beleza. Então, já foi colocado aqui, ó, né, a linha histórica, né, de todas as teias. Essa teia ela vai ter como tema pontos de cultura pela justiça climática. Mas eu queria mostrar para vocês... Aí eu vou mandar esse material para vocês aqui também, né, botar no grupo aí o link, né, vai falar das competências, né, dos governos estaduais e distritais. É muito importante a gente frisar aqui essa portaria, né, 206 de 2025. Vou mostrar para vocês bem aqui só um exemplo. Ó, olha só. Nenhum estado recebe 100 mil, tá, pessoal, de PENAB. Mas se o estado ele recebe 100 mil da PENAB, da Aldir Blanc, ele deve investir mais. Se o estado vai aplicar 100 mil da Aldir Blanc, ele deve investir mais 25 dos recursos próprios. Eu estou falando em relação à TEIA especificamente. Vou dar aqui um exemplo. Ó. O estado X, o Piauí recebeu basicamente isso aqui. Eu acho que isso aqui é até do Piauí, olha só. Não, Alagoas. Aí o Piauí também foi. Então, se ele recebeu 31 milhões, ele vai investir 3 e alguma coisa no Cultura Viva como um todo. Para a TEIA, ele vai investir 319, mais 25% na contrapartida com recursos próprios, né? Então, aí também tem exemplos de municípios, né? De como isso vai ser realizado, de como essa questão ela vai ser... o que os municípios eles também podem fazer, mas a gente já foi citado aqui, que é facultativo. E eu falei assim um monte de coisa, né, porque o tempo também é curto. Eu vou deixar agora esse tempo final aí para, né, algumas... Não, Valdir, você falou bem direitinho, foi bem, desencadeou direitinho os assuntos. E também esse encontro aqui, ele é muito mobilizador, ele é para nos sensibilizar, né? A TEIA está aí batendo a porta, né? Já é março, então, que forma que a gente pode se organizar para chegar até o Poder Executivo? A gente não tem nenhuma sinalização deles ainda, eles devem estar se mobilizando também, de alguma forma. É bom a gente se aproximar desse processo, né? E aí, o resgate que a Patrícia fez, aí depois você complementando, os meninos aí como pontões, relatando aí qual é o perrengue deles mesmo no dia a dia, né? O corre. Tudo isso contribui para a gente ficar informado e munido, saber do assunto, saber por onde começar a cobrar, e você já nos instiga a fazer um grupo de trabalho, né? Porque, a princípio, eu pensei em participação do comitê, do escritório, dos pontões, primeiramente, primeiro plano, dos ATCs também, porque eles são mobilizadores natos, né? Desse processo, e depois a gente vai abrindo, e aí você também nos sugere fazer já uma
uma diligência até a Secult também, é uma coisa para nós também já botar no nosso radar. Só estou, assim, meio que fazendo um resumo da tua fala. Foi mais isso que eu filtrei. Mas realmente fica aberto para as outras contribuições e perguntas. É isso. Rick, parabéns, muito bom ter você e o Norte agora representado, como você diz, é muito bom. Porque eu confesso que a gente teve uma certa dificuldade com o Pontão de Floriano, é antigo, mas a gente não teve muito acesso, ele nem não quis participar também desse momento, mas eu sei que com o escritório deve ser diferente, vocês devem ter mais esse trânsito, né? E poder trazer ele também para perto, porque em algum momento nós vamos nos encontrar todos, né? É isso. Patrícia, você ainda está na sala? A Patrícia está participando, gente, de um momento da gênese, né, do que pode ser uma associação do audiovisual do Piauí, lá no MIS. E aí, se ela não for participar, a gente pode encerrar, Valdiro, né? Nós encerramos. Johnny, Sim. só pedir para que as pessoas assinem. Pronto. A Paulina chegou, que bom. Como é que faz para assinar? Nos oriente. Vá até o chat, né? É isso? Então, você pode publicar mais uma vez aí no chat, dizer que é importante as pessoas assinarem, porque recebem um feedback do comitê, e esses momentos, vamos chamar assim, de encontros formativos, eles podem, inclusive, para o currículo de cada um de vocês, sabe? Quando for se inscrever no edital, entendeu? A Viva Vida levantou a mão. Vamos dar uma palavrinha, 2 minutinhos para ele? Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Saudade do senhor. Ó, tuas alunas aí. Maravilha. Ser professor é para sempre, né? É para sempre. Melhor professor do mundo. Gente, é o seguinte, eu queria saber, só uma pergunta, eu participei da TEA em Natal, a TEA Nacional. A TEA Nacional agora, que é, né, a próxima, é um representante de cada ponto ou como é que vai ser? Porque na última TEA foi assim, né? Conceição, o regimento, ele vai ser aprovado lá, tá? Na realização. Agora, todo fórum, ele precisa necessariamente ser representativo, né? Ele é deliberativo, vai deliberar sobre determinada rede, né? Nós estamos aqui já falando de rede estadual, né? Mas ele necessariamente ele precisa ser representativo. Então, é de bom alvitre que tenha a maior representação possível. Não apenas do ponto de vista regional, mas paridade de gênero, questões étnico-raciais, tá? E serão eleitos 30 delegadas, e também lá no Fórum Nacional tem também os delegados natos, né? As delegadas natas. Depois eu posso estar enviando todo esse material para vocês estarem vendo, né? Mas é muito importante estar nesses espaços, até mesmo para disputar, né, regimento, né? Aqui, quem lembra do regimento da conferência, né? A gente não, por mais que tenha um modelo, né, esses pontos, eles são discutidos, né? Então, resumindo, o fórum, ele precisa ser representativo. Então, lá, alguém pode dizer assim, olha, vamos aqui eleger um delegado, né, ou delegada de cada... levando-se em consideração os 12 territórios, levando-se em consideração a quantidade de pontos que tem em determinados territórios, enfim. Mas é muito importante a sua pergunta. Porque aí eu acho interessante, porque cada ponto tem o seu trabalho, tem a sua participação no Cultura Viva, que pode trazer para a TEA Nacional suas experiências, né? Eu acho importante, porque a última TEA em Natal foi um delegado ou um representante de cada ponto, né? Nós saímos de Teresina e fomos de ônibus até Natal. Aí eu não sei, essa é a minha pergunta, se vai ser assim, essa TEA em abril, ou se vai ser um número X de delegados e os outros
ou seja, não ter a representatividade de cada ponto, né? Valdir, você me permite? Sim. Tá. Então, assim, a gente precisa entender o momento também, né? Naquele momento, quantos pontos de cultura tinham no Piauí? Quantos estiveram na teia estadual? Então, certamente, naquele período, a quantidade de pontos que participaram da teia estadual estavam regimentados pela quantidade de pessoas que podiam representar. O número de pontos de cultura no estado aumentou muito. E é como o Valdílio disse, o regimento, geralmente é o primeiro instrumento a ser aprovado dentro do fórum, né? Valdílio, se eu estiver errado, você me corrija, por favor. Eu não sei se o regimento é o regimento da TEA ou o regimento é o regimento do fórum, ou se tem regimento para ambos. Geralmente é o primeiro instrumento a ser votado. É muito importante que as pessoas que vierem para a TEA estadual observem bem isso, porque essa representatividade ela se dará dentro desse regimento, e ele é o instrumento aprovado logo. Mas eu, Poliana, acho meio impossível que tenha uma representação de cada ponto, a não ser que venham poucos, né, menos que 30 pontos, ou até 30 pontos, para serem representados, porque a quantidade que temos aqui de pontos de cultura no Piauí aumentou muito. E esse é um número calculado por estado, né? Ele é calculado. Mas é importante essa representação, né? Na minha opinião, na minha humilde opinião, é importante essa representação por território e também, né, a quantidade de homens e mulheres, pessoas pretas, indígenas, se assim tiverem, sabe? Essa representação, e aí ela vai sendo distribuída pelo território, mas isso é uma coisa que vai ser aprovada pelos próprios pontos, né? O regimento eu não sei, Valdir, tu me corrija aí, se o regimento é da TEIA ou se é do fórum. Eu acredito que seja do fórum. Mais alguma pergunta? Eu posso complementar a pergunta, a resposta que eu estava dando para a Conceição, para a gente finalizar? Duas pessoas levantaram a mão, se puderem fazer. Beleza, assim, aí pode fazer, aí eu complemento, viu, Conceição? Rapidinho você fecha, né? Fecha num bloco só. Opa, boa noite, estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Opa, boa noite, professor Dionísio aqui de Paulistana, Ponto de Cultura, Associação Cultura Preta. Satisfação poder estar aqui com vocês. Queria saber o seguinte, em junho, aconteceu lá em Floriano, junho passado, o quinto fórum estadual, né? Dos Pontos de Cultura, do estado do Piauí. Queria saber se aquele fórum que aconteceu lá, onde inclusive a gente conseguiu fazer representação dos 12 territórios, né, do estado do Piauí. Queria saber se aquele ponto de cultura ele tem como já algo estabelecido ou como algo que se possa ser considerado como fórum que deve ser realizado antes a TEIA estadual, ou se vai ser preciso fazer um novo fórum, né, organizado por outra entidade. Eu não ouvi, né, que estava cortando aqui para mim. Penso que Poliana conseguiu entender, Poliana, que eu perguntei? Pronto, a gente escutou direitinho, mas se você puder repetir para o Valdir, seria muito bom. Pronto, tranquilo. É o seguinte, lá em junho do ano passado, aconteceu o quinto Fórum de Cultura, aliás, o quinto Fórum dos Pontos de Cultura do estado do Piauí, realizado lá pelo Ponto de Cultura Scarlett. Queria saber se aquele evento ele serve como parâmetro para o fórum que antecede a TEIA, ou se outra entidade vai realizar um outro evento desse tipo, um outro fórum. Perfeito, eu entendi. Entendeu, né, Valdir? Bacana. Pronto, ok, obrigado.
próxima pessoa que levantou a mão, acho que foi Suzane. Seja bem-vinda, querida. Oi, boa noite. Eu cheguei um pouco atrasada, porque estava lá na reunião para definição do Estatuto do Audiovisual, então, 2 reuniões no mesmo dia, eu tive que dar uma... Iniciei lá e vim para cá. É só o seguinte, sobre essa discussão do número de representantes, Valdílio, seria interessante a gente saber se existe um número mínimo por estado. Porque a partir do momento que a gente souber se existe um número mínimo, pode-se definir se vai ser um por cada ponto que se dispõe aí, ou se vai ter que ser uma representatividade por cada território. É só mais essa lembrança essa numeração. Porque eu lembro que na época dos 30, que a Poliana acabou de dizer, porque eu lembro que na CNC, que eu fui como delegada, né, a gente tinha um número exatamente por cada estado. Se o número é 30, a gente tem primeiro ver se a gente tenha mais do que isso de pontão que queira ir, né? Porque senão aí teria que se abrir por território e ver se os que querem ir são representativos de todos os territórios. É só mais essa pontuação. Encerramos, né? Encerramos, com você. Eu vou começar pelo Dionísio, tá? Porque aí a fala da Suzane e da Conceição também, elas vão de encontro, né? Aí eu encerro nelas. Dionísio, foi realizado, né, lá no meio do ano passado, lá em Floriano, como uma atividade do Pontão de Cultura Scarlett, né? Ou, esqueci agora o nome, Cultura ao Alcance de Todos, é assim? É o Pontão de Cultura lá de Floriano, né? Foi realizado um evento lá, e, de fato, esse evento, né, realizou também, né, uma articulação da rede estadual. Mas esse encontro, nada obsta, pessoal, da rede está se articulando, o fórum ele vai se reunir agora, é porque ele precisa eleger delegado para a etapa nacional. Mas, uma vez constituída uma rede, a partir dessa instância representativa e deliberativa que é o fórum, eles podem, o Estado ele pode definir qual vai ser a periodicidade dele, né, de reunião. Pode e deve, né? Porque, assim, não é para esperar a realização da próxima teia para a realização do fórum, né? Mas lá aquele fórum, ele não elegeu delegados, né? Foi uma articulação da rede, né, a realização de um fórum, assim, também com outras atividades, né, com mesas, né, de debate sobre determinadas temáticas, tá? É evidentemente que toda e qualquer discussão, ela tem o seu acúmulo, né, político e cultural, que deve ter sido registrado, deve ter sido encaminhado, enfim, que aí eu também, como eu não participo do fórum, eu não sei dizer quais foram, né, os resultados, né, específicos daquele espaço, né? Vou dar aqui só um exemplo. Nós realizamos agora a Conferência Nacional, né? Aí a Conferência Nacional, ela institui um regimento dizendo, olha, município, se você quiser realizar a sua conferência municipal como etapa da nacional, é a partir desses eixos, é a partir desses prazos, e aí vocês podem eleger seus delegados, que seus delegados irão para a estadual, e assim por conseguinte. Mas o município e o estado, eles podem realizar quantas conferências de cultura eles quiserem, né? Então, assim, foi válido aquele que aconteceu lá? Claro que foi válido, né? Mas como etapa preparatória para essa teia e esse fórum nacional, o que vai valer são esses prazos de agora. Porque aquele lá não elegeu o delegado, nem estava dentro do prazo ainda, né? Que vai eleger delegados, o fórum que vai eleger delegados é esse agora. Não sei se ficou respondido. Professor, Oi. Por isso que eu fiquei em dúvida, porque nós fizemos um encontro virtual com a Rede Expoente de Cultura, e foi falado de um encontro, nesse encontro virtual, que ia haver um encontro em Floriano, e depois veio o card do fórum. E eu não entendi, porque pelo regimento do fórum, ali se elege, então, a comissão estadual, que vai participar, no caso, né,
do Fórum Nacional. E então, eu acho que ali não houve, então, uma eleição da comissão estadual, então, né? Essa é a minha dúvida, porque na época disseram que foi um fórum, mas não ficou bem claro se era um fórum com a eleição da comissão estadual, que depois vai participar do Fórum Nacional, né? Sim, existe a comissão, né, nacional de organização da TEI do Fórum, e também para existir a comissão estadual. E aí eu vou falar uma coisa para vocês, confessar, eu não sei se existe, né, a comissão estadual. Tá? Existe a comissão estadual, já existe, mas no último fórum. Existe a comissão estadual do último fórum, que foi um fórum que aconteceu, acho que foi na Camping, eu não sei, não me lembro, e lá foi eleita a comissão estadual. O último fórum que realmente foi eleita os delegados e os suplentes. Mas aonde? Eu não sabia... Aonde, Conceição? Na obra Camping, lá no Disseu. Essa foi a última comissão realmente válida que eu sei que foi eleita. Eu não sei se nesse fórum de... Mas só um minutinho, Conceição, isso foi quando? Isso aí já faz um tempo, né? Não, mas tempo quando? Bastante tempo. Pois é, mas como etapa preparatória para a sexta TEIA nacional e o quinto Fórum Nacional, o que está valendo são esses prazos de agora. Pois é, mas é o que eu estou lhe dizendo. Essa comissão estadual foi eleita. Houve algum outro fórum depois que foi eleita? Sim, é olha, isso que eu quero saber. Posso ajudar, Valdir? Posso só terminar, por favor? Sim. É porque, pelo regimento, a comissão tem que ser eleita no fórum, não é isso? A comissão tem que ser eleita pelo regimento. Não sei se mudou o regimento. Eu acho que está tendo uma confusãozinha, assim. Uma coisa é comissão organizadora do Fórum e da TEIA. Não, professor. Só um minutinho. Existe, por exemplo, deixa eu só explicar. Existe em todo estado, se elege no Fórum Estadual uma comissão que vai representar no estado. Dessa comissão, se elege 2 delegados ou um delegado que representa na Comissão Nacional. É assim que sempre funcionou. Não sei se mudou. É isso que eu estou tentando entender, se existe uma comissão além dessa. Porque essa aí nunca foi, assim, muito ouvida. Então, a gente não teve muito sucesso na secretaria com essa comissão, entendeu? Essa última lá que foi eleita no Camping. Agora, eu não sei, porque eu não participei desse encontro, eu não sei se lá foi um encontro ou se foi um fórum. É isso que eu quero saber. Tá, eu não complementei ainda a sua primeira pergunta e a pergunta da Suzana, tá? E também uma pergunta da Poliana, mas eu vou só ouvir aqui o Rick, aí a gente fecha, tá bom? Tá. Para eu tentar fazer um fechamento geral. É bem simples. A comissão que foi eleita na COP foi para uma outra etapa, que foi para ter a quinta. Já passou. Dá para você falar um pouquinho mais alto? Eu não estou te ouvindo. Pronto, melhorou? Aí, melhorou. A comissão eleita na obra COP foi para a quinta TEIA, já passou. Para a sexta TEIA, que é a que nós estamos trabalhando agora, só começa agora, que é o que nós estamos construindo a partir de hoje. O que aconteceu em Floriano, lá para o Dionísio, esclarecendo, deixando mais nítido, perdão, que inclusive eu fui eleito como representante da planície litorânea, foi um encontro de um comitê representativo pelo território. Então, foi eleito um comitê, uma comissão de articulação territorial, onde que tem um representante dos 12 territórios do estado do Piauí. E que essa articulação iria ali juntos, trabalhar junto à secretaria
para a construção como fosse da atual TEIA, que é o que nós estamos fazendo agora. Não teve avanços com a secretaria, inclusive uma publicação de um edital e a organização da Cultura Viva do Estado. Então, assim, aquele comitê que foi eleito, aquele grupo que foi eleito lá em Floriano, ele não é automaticamente o comitê para a TEIA. Era apenas o comitê de articulação territorial representativo do Cultura Viva, que poderia estar participando aqui e que está, porque eu estou aqui e eu faço parte dele. Né? Então, enfim, de forma direta ou indireta, ele está participando aqui, mesmo que você esteve na Coping? Você esteve na Coping, não? Não. Então, essa comissão não foi para a quinta TEIA, essa comissão foi muito depois da quinta TEIA. Esse foi um fórum, porque como a gente teve aí esse período de Bolsonaro, né, e tudo, que a gente não teve nenhuma, ou muita dificuldade na articulação, então não houve TEIA, ele não fez nada no Cultura Viva, praticamente, extinguiu o ministério e tal. Então, essa comissão que foi eleita no fórum, na Coping, não é a comissão estadual. Então, essa comissão é aqui, foi eleita nesse fórum e era para ser legítima, tipo isso. Agora, no próximo fórum agora vai ser escolhido novos delegados e nova comissão. Agora, essa comissão é legítima, porque não teve nenhuma escolha pelo regimento. Não sei se mudaram o regimento. Porque no grupo da Rede de Pontos de Cultura, eu questionei isso. E eles disseram, não, já tem outra comissão, nós já elegemos outra comissão em Floriano. Então, agora você está me dizendo que não foi eleita outra comissão, e aí eu não estou entendendo mais nada. Porque eu não estive em Floriano, eu não pude ir porque eu estava adoentada, né? Eu vou tentar fechar, tá? Eu tinha falado para a organização dessa atividade, eu tenho uma outra atividade agora às 8, né? Mas eu vou tentar fechar aqui, tá? Poliana, o regimento é o regimento do fórum, tá? Porque a TEIA, ela não é deliberativa, a TEIA é um evento, né? São os fóruns estaduais e nacional, eles têm, né, os seus regimentos, né? Respondendo aqui uma das perguntas realizadas pela Poliana. Então, assim, vamos lá. O Estado, ele pode organizar suas redes de ponto de cultura de diversas formas, uma rede estadual, uma rede intermunicipal, redes regionais, redes municipais, né? Então, assim, são livres para isso, são organizações da sociedade civil, né? Então, assim, lembrando que porque, por conta das nomenclaturas, às vezes a gente confunde, né? O evento de Floriano foi divulgado como, eu vou dizer que não participei da comissão organizadora, meu nome estava até na programação, mas o Ministério não garantiu as minhas diárias, eu não fui, está gravado, né? Mas é verdade, né? Então, assim, então não sei dos encaminhamentos, até porque a gente aqui no escritório, a gente lida com todas as políticas do Ministério da Cultura, né? Então, não sei dos encaminhamentos lá daquele espaço, mas foi divulgado como um fórum, né? E nada obsta de ser um fórum, né? De uma constituição de um fórum, né? Mas aqui, eu queria que a gente pegasse esse recorte de agora, eu tenho um déficit de legitimidade, não posso falar, né, sobre os processos, né, que a Conceição, muito importante, está trazendo aqui, que eu não participei também, tá? Mas, só para a questão de nomenclaturas, né? Quando eu estou falando aqui de comissão, estou falando de comissão organizadora das etapas preparatórias. Essa comissão, ela pode ser constituída pelo gestor estadual, é uma comissão que vai apenas organizar, né? E aí é importante que tenha representatividade, etc., todas essas questões, né? Então, existem aí estados que os escritórios participam dessa comissão. É obrigatório? Não. Estou me oferecendo? Não. Mas se me chamar, né, como diz a moça, se me chamar, eu vou, né? Participar dessa comissão organizadora, que vai organizar. Esse é o primeiro ponto. Essa comissão, ela vai apenas organizar a TEIA e o fórum. Não é uma comissão, é alguém que vai organizar o evento, né, a atividade, né, mas tem lá suas atribuições, etc. e tal.
para ser eleito, e essa comissão, necessariamente, ela precisa ser constituída antes do evento, né? É óbvio, né? Ela que vai organizar o evento, né? Precisa ser organizada, que não tem nada a ver com um grupo gerencial da rede ou das pessoas que vão gerenciar o fórum. Não. Não, porque o fórum, quem vai participar do fórum, gente, é todo mundo que é ponto de cultura e queira participar. Evidentemente que pode se constituir ali uma coordenação, né, para organizar os trabalhos, etc. e tal. Agora, para ser eleito delegado e delegada, tem que participar lá do fórum, da etapa estadual, né, que é, né, como eu falei aqui, é obrigatório. E aí, para eu responder aqui as colocações, né, feitas, né, pela própria Conceição, né, e pela Suzane também, então, já existe uma minuta, né, de um regimento do Fórum Nacional, e essa minuta, ela diz que é garantida a inscrição de um representante por ponto ou pontão de cultura, né, nos respectivos fóruns, né, regionais e estaduais. Então, todo mundo que é ponto de cultura, ele vai ser inscrito lá no fórum estadual, né, no fórum estadual, para participar do fórum estadual. Todo mundo que é ponto e pontão de cultura no estado, ele vai ser delegado ou delegada, até mesmo por questões logísticas, a gente sabe da dificuldade disso, né? Até porque, aí respondendo também uma pergunta da Suzana, eu acho que já foi até antecipada a resposta pela Poliana, nos fóruns estaduais e do Distrito Federal, o número de 30 que a gente citou aqui é um número mínimo, né? Pelo menos 30 representantes, né, de pontos de cultura, né? E aí, esses delegados, delegadas, eles são eleitos para participar lá do Fórum Nacional, né, do Fórum Nacional de Cultura. Eles não vão exercer delegação lá no Fórum Estadual. Eles estão sendo eleitos lá, pode ser até no final. E eles vão ser delegados lá no Fórum Nacional. E aí, a quantidade máxima, ela é definida com um número, né, de pontos de cultura que tem nos estados. Por exemplo, né, o mínimo é 30, mas o número de delegados ele não pode exceder a quantidade, né, de pontos de cultura dos respectivos, né, estados. Então, resumindo, o mínimo é 30 e o máximo a quantidade de pontos de cultura que tem, né, em cada estado. Porém, quem vai definir isso também são questões orçamentárias, pessoal, né, do próprio estado, né? Se o estado ele diz lá, ó, eu sou obrigado a investir, né, um percentual X, o percentual é esse, eu tenho que colocar 20% de contrapartida, né, para a realização da TEIA estadual e para mandar as pessoas para a TEIA nacional, né? Então, eu não sei se eu me fiz claro aqui, o mínimo 30 e o máximo a quantidade de pontos de cultura. Para responder a Conceição objetivamente, todos serão? Aí eu não sei, né? Não sei se o Estado vai garantir que todos os pontos de cultura botem pelo menos um. Ele tem que garantir 30. Essa é a obrigatoriedade. Aí a definição, né, de quem vai ser, né, tipo delegado, vai ser definido lá, né, na hora, né? Existem, né, a questão, né, de dentro desses 30, né, deverão ser garantido vagas, né, 20% para pessoas negras, para pessoas negras, para 10% para pessoas indígenas, né, pessoas com deficiência, jovens, pessoas idosas, né? Então tem essas questões também que são previstas no regimento do Fórum Nacional. Eu acho que eu tentei aqui ser o mais objetivo. O que mais? Podemos encerrar. Mas aí, se quiser, a gente pode organizar. Ah, sim, o Johnny citou um ponto aqui muito importante, tá, pessoal? Que essa nossa atividade aqui não é uma atividade do escritório, tá? Nós estamos aqui como convidados, né? E
Também não é necessariamente uma atribuição precípua do Comitê de Cultura, mas o Comitê de Cultura, gentilmente, né, preocupado, né, com essa temática, né, está aqui fazendo esse nosso encontro aqui. Ele não é deliberativo. Nós estamos aqui conversando como pessoas que acham que essa pauta ela é importante. Estou dizendo isso para que não haja ruído de comunicação, né? Nós sabemos que o organizador vai ser o Estado, juntamente com os pontos e pontões de cultura, tá? E nós estamos aqui como pessoas que estão se colocando à disposição, para disposição do ente federado estadual, para a realização dessas etapas preparatórias, né, para o 5º Fórum Nacional e a 6ª Teia. Valdir, você é maravilhoso, muito obrigado mesmo. E vocês têm realmente dado esse plantão extra, assim, é extra escritório, é um horário realmente extra. E aí, como você disse, é meio missão nossa, assim, levar o conhecimento, né? E vocês se disponibilizaram. Tanto é que nós temos um próximo encontro com vocês. Eu quero agora, no finalzinho, já deixar a data para todo mundo, porque a gente está abrindo uma série de encontros com o MINC, e o MINC do Piauí, que fala nossa língua, fala próximo da gente, a gente conhece vocês, encontra vocês nos lugares, então fica mais fácil fluir a comunicação. Então, a Poliana teve essa ideia ainda em dezembro com vocês, naquele primeiro encontro do Cultura Viva, e estamos agora nesse da Teia, e o próximo encontro, para o dia 21 de janeiro já, nesse mesmo formato, com você e a Patrícia, se Deus quiser, falando do Sistema Nacional de Cultura. Eu vou pedir para a Poliana entrar e finalizar, e ela já vai soltar, inclusive, o card, o link, e a gente vai ficar atento agora às invasões de link, mas me esclareceu muito, me pontuou muito as coisas, alguns caminhos que eu, até como cidadão, posso fazer junto à secretaria, como conselheiro estadual de cultura, como membro do comitê, é isso, e pelo que você nos trouxe, está muito na mão do Estado, da Secretaria do Estado, esse momento da Teia, né? E ele tem alguns caminhos, algumas etapas para fazer, e a gente pode muito bem auxiliar. Eu acho que vai ser um auxílio que eles não vão achar ruim, sabe? A gente pode se chegar nesse processo. Poliana, você está por aí? Tô, Johnny, tô aqui. A gente queria agradecer mais uma vez os nossos convidados de hoje, né? Patrícia, Valdílio e o Gugu, né? A gente chama Gugu. A gente ficou muito feliz, né, com a presença do Rick aqui, dessa novidade, mais um pontão de cultura no estado do Piauí, né? O Comitê de Cultura tem total vontade, desejo de trabalhar também com os pontões, né, de cultura. Inclusive, a gente está pensando aí um fórum do terceiro setor, né, uma série de atividades formativas para finalizar com um fórum para o terceiro setor, que são os setores também que estão dentro que também são pontos de cultura, que são as OSCs, né? Geralmente são as OSCs. A gente já tem um outro encontro com o MINC, que a gente está chamando essas atividades do comitê de encontros com o MINC, né? E o próximo a gente vai conversar, o tema é por dentro do Sistema Nacional de Cultura. Queria relembrar que vocês que têm aberto aí uma consulta pública pelo Brasil Participativo sobre a questão do patrimônio, né? Vai ter o Fórum do Patrimônio em março também. Então, tem aí uma série de atividades de controle social, né? Então, a gente se informar para que a gente auxilie nesse controle social. E quando a gente fala de controle social, não é tomar o lugar do poder público, não, é fazer para que a gente possa contribuir melhor. Então, eu queria agradecer a presença de todas as pessoas aqui, a Adelino também estava por aí, agradecer a presença de todos os agentes, né, que são pessoas que são transformadoras também nas suas realidades. E se a gente não tiver mais ninguém para falar, encerrar por aqui. Valdir, mais uma vez, obrigada, viu? E dia 21, nosso próximo encontro, 21 de janeiro. Isso, Adiantado. 21, quarta-feira, por dentro do Sistema Nacional de Cultura.
nós vamos puxar muito desse escritório, porque tem muita coisa boa que eles têm, assim, para nos oferecer de informação, né? De coisa. É isso, Poliana. Obrigadão, viu? Mais alguma dúvida, Poliana e demais, né? Sim. Assim, acho que todo mundo aqui tem nosso contato do WhatsApp, né? Maravilha. Pode ficar à vontade de perguntar. Valdir, o escritório em si tem um WhatsApp ou pode ser o de vocês? O WhatsApp que eu utilizo é o meu. Ah, tá bom. Ok. Mas temos e-mail também, escritório.pi@cultura.gov.br. Tá. Mas o WhatsApp, eu trabalho com o WhatsApp, né? Tá bom, e às é vezes isso. a gente demora um pouquinho em responder, mas a gente sempre tenta responder todo mundo no mesmo dia. Tchau, gente. Tchau, Poliana. Eu tô dando tchau, Poliana, mas é você que finaliza, por favor. Tchau, tchau. Pois tchau, gente. Obrigada mais uma vez. Até quarta-feira que Tchau, vem. boa noite. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite, Gugu. Muito obrigada.